Olá, galerinha! Hoje estamos aqui com mais uma aula de toxicologia para vocês. E hoje o tema abordado será o tabaco. O tabagismo em si é o primeiro ato de consumir cigarros ou outros produtos que contenham o tabaco. Seu princípio ativo é a nicotina, e o tabagismo é considerado uma pandemia. O tabaco causa um aumento nos casos de doenças respiratórias, pulmonares, circulatórias, gastrointestinais, além de cânceres. A farmacobotânica do tabaco consiste numa planta da família das solanáceas com diversas variedades. Nicotiana tabaco com L é a principal. Composição química do tabaco. A composição depende muito da região de cultivo, do solo, da secagem e armazenamento. A folha do tabaco, quando queimada, produz cerca de 500 constituintes. A fumaça do cigarro é o resultado da combustão incompleta do tabaco. A folha possui uma fase particulada, composta de nicotina e alcatrão, além de 43 substâncias cancerígenas concentradas. Entre elas estão o arsênico, o níquel, o benzopireno, o cádmio, o chumbo, resíduos agrotóxicos em produtos agrícolas, além de substâncias radioativas. A fase gasosa é composta por monóxido de carbono, amônio, cetonas, formaldeído, acetaldeído, substâncias irritantes como acroleína que geram irritação nos olhos, nariz, garganta, além de paralisar o movimento dos cílios brônquicos. Existem duas correntes originadas da fumaça do cigarro. A corrente primária, que é formada quando o fumante traga o cigarro, produzida quando há altas temperaturas e fonte predominante de exposição do fumante ativo. O fumante ativo, por sua vez, é o consumidor do cigarro propriamente dito. A corrente secundária é formada na queima lenta do cigarro, produzida a baixas temperaturas e é fonte predominante de exposição do fumante passivo. O fumante passivo é a pessoa exposta à fumaça do cigarro. Como o tabaco é utilizado? A primeira forma de utilização do tabaco é o cigarro. Este, por sua vez, contém uma pequena porção de tabaco picado enrolado em papel muito fino. O charuto é preparado com folhas curadas envolvidas em uma folha seca com diversas formas e tamanhos. O fumo produzido é muito intenso, com um alto teor de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono. O bide são os pós de tabaco ligeiramente prensado e envoltos em folha seca. O cachimbo, por sua vez, é um aparelho utilizado para fumar. É composto por fornilho, local onde é depositado o tabaco, e por um tubo onde se aspira o fumo. O narguilé, por sua vez, é muito utilizado pelos jovens. Ele consiste num cachimbo de água, onde o tabaco é queimado e consumido por uma mangueira e um bocal. Também é composto pelo fornilho, que é uma mistura de tabaco, sabores e aromas coberto com carvão. Possui o corpo, a mangueira, a base, que é onde fica a água, e o bocal por onde o ar é puxado. O rapé nada mais é que o tabaco seco reduzido a pó fino que se inala. O tabaco de mascar é reunido com materiais como hidróxido de cálcio, mentol, cravo e canela. Propriedades farmacocinéticas da nicotina. A nicotina é o princípio ativo predominante da fumaça do cigarro, considerada uma dos agentes mais potentes e rapidamente fatais que se conhece. A dose letal de nicotina para um homem é de 40 a 60 mg. Vias de introdução e absorção. Via de absorção, temos a oral. A nicotina possui uma base fraca, então no estômago que possui um pH ácido, ela é pouco absorvida. Já no intestino, por possuir meio alcalino e uma superfície de contato melhor, a absorção é maior. A biodisponibilidade oral é mais baixa devido ao efeito de primeira passagem que a nicotina vai sofrer, além da elevada biotransformação hepática. Na via pulmonar, a absorção é de 90% da quantidade de nicotina tragada. É uma área de absorção rápida, possuindo um pico de concentração plasmática de 10 minutos. Absorção pH dependente. Charuto ou cachimbo versus o cigarro. Como a fumaça do cachimbo possui pH alcalino, a absorção da nicotina pela mucosa bucal é melhor. Dessa forma, não há necessidade de tragar para obter os efeitos da nicotina.
A desvantagem, porém, seria a incidência de câncer na cavidade bucal ser maior. A fumaça do cigarro, por possuir um pH ácido, facilita a absorção da nicotina por alvéolos pulmonares, causando uma maior incidência de câncer pulmonar. Distribuição da nicotina. A fumaça do tabaco, durante a tragada, é inalada para os pulmões e é levada para a circulação sistêmica rapidamente, chegando ao cérebro entre 7 a 19 segundos. No sangue, a nicotina tem um tempo de meia-vida de 30 a 120 minutos. À medida que esse composto penetra nas células, seu nível circulatório cai, fazendo com que o fumante sinta a necessidade de acender um cigarro a cada meia hora. A distribuição da nicotina é pouco ligada a proteínas plasmáticas e lá é amplamente distribuída, além de poder atravessar a barreira placentária. Biotransformação. O tempo de meia-vida da nicotina é de 2 horas. 80 a 90% da biotransformação ocorre no fígado. 86% da nicotina absorvida é biotransformada em cotinina, que por sua vez possui um tempo de meia-vida de 16 horas, indicando o consumo mais adequado que a própria nicotina. Excreção. A nicotina é rapidamente eliminada pelos rins. O pH interfere na forma de excretar. Em urinas ácidas, a depuração renal é elevada. Já em urinas alcalinas, a depuração renal é baixa. Ela também pode ser excretada no leite das lactantes que fumam. Agora vamos falar sobre a farmacodinâmica. A nicotina exerce sua ação via receptores colinérgicos nicotínicos. Tanto a nicotina quanto a acetilcolina se ligam ao receptor em sítios localizados na porção extracelular do receptor. Quando ocorre a ligação, ocorre uma mudança conformacional entre todas as subunidades que terminam por formar um poro ou canal para a passagem de cátions. Essa mudança conformacional ocorre devido às alfa-hélices que se encontravam dobradas. Porém, com a ligação do agonista ao seu sítio, essas se tornam retas, afastando-se uma das outras e abrindo o canal. Quando o canal se abre, ocorre o efluxo de potássio para o meio extracelular e, ao mesmo tempo, ocorre o influxo do sódio e cálcio para o interior da célula, ocorrendo despolarização da membrana celular, que serve como indicador de potencial de ação. Durante este processo, vários são os neurotransmissores liberados, como a dopamina, norepinefrina, acetilcolina, glutamato, serotonina, endorfinas e o GABA. Principais efeitos tóxicos do tabagismo: intoxicação aguda, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, câncer, efeitos deletérios na gravidez. As principais substâncias da fumaça relacionadas a esses efeitos são nicotina, monóxido de carbono, substâncias irritantes da mucosa respiratória, além de compostos cancerígenos. Intoxicação aguda. Geralmente atinge crianças quando em contato com a fumaça, causada também em exposições dérmicas a folhas da planta, em pessoas que trabalham na colheita, conhecida como doença do tabaco verde. A intoxicação leve ou moderada causa desconforto gastrointestinal, náuseas, vômitos, tontura, cefaleia, tremor, palidez, além de hipertensão. Coronopatia e outras doenças vasculares periféricas. Coronopatia e a nicotina. A nicotina ela causa um aumento significante das concentrações de epinefrina e norepinefrina, que por sua vez são liberadas tanto pelas adrenais quanto pelos axônios adrenérgicos. A nicotina ela vai ocasionar um aumento da atividade do sistema nervoso simpático, levando a um aumento da frequência cardíaca, aumento da contração do coração, vasoconstrição coronária, aumento da pressão arterial, além da catecolamina liberada também aumentar a concentração plasmática de ácidos graxos livres, levando a uma aterosclerose. Bronquite crônica e enfisema. Substâncias irritantes como acroleína, fenóis, cresóis, ácidos orgânicos vão inibir o movimento ciliar, que vai ocasionar uma agressão ao epitélio, que por sua vez fará com que secreções e bactérias se acumulem, levando a uma inflamação que pode ocasionar uma infecção. Essa infecção, por sua vez, seria a bronquiolite e a bronquite.
Essa inflamação também pode acometer o interstício pulmonar, causando uma fibrose do parênquima e dos vasos. A inflamação mucosa mais a fibrose e a hipersecreção de muco levará a uma redução da luz dos brônquios finos. Nesse caso, durante a inspiração, o ar vai conseguir entrar nos alvéolos, porém na expiração, os bronquíolos vão se fechar totalmente, gerando uma dilatação dos alvéolos, que por sua vez vão se romper, levando a uma enfisema. A enfisema consiste na perda de capacidade respiratória e uma oxigenação insuficiente. Câncer. O fumo contém 80 substâncias cancerígenas. Entre elas destacam-se o benzopireno e nitrosaminas. A ação carcinogênica atinge pulmão, cavidade bucal, faringe, laringe, pâncreas, esôfago, estômago, rim, bexiga e útero. O tabaco e o álcool utilizados juntos aumentam o risco de câncer de boca, faringe e de esôfago. Efeitos deletérios na gravidez. O aumento da carboxihemoglobina faz com que a hemoglobina fetal passe a ter maior afinidade pelo monóxido de carbono do que pela hemoglobina de adulto, levando a mortalidade, aborto, deslocamento de placenta, desenvolvimento intelectual e emocional retardado, estatura inferior, além de malformações congênitas. Outros efeitos. A utilização do tabaco pode causar um aumento do risco de tuberculose, pneumonia, aumenta o risco também de diabetes, acelera a osteoporose e fratura óssea, causa disfunção erétil, menopausa prematura, além de problemas de fertilidade, causa úlceras gástricas e duodenais, gengivite. O uso de contraceptivos e o cigarro aumentam o risco de trombose também, além de acelerar o envelhecimento da pele devido aos radicais livres. Dependência. A nicotina é a principal responsável pela dependência ao tabaco. Ela cumpre critérios de produzir efeitos euforizantes e é agente reforçador da dependência ao tabaco. A ação estimulante central da nicotina é mediada por neurônios dopaminérgicos da área tegmentar ventral. Estudos apontam que as bases neurais da dependência à nicotina são semelhantes àquelas das outras drogas de abuso. Isso quer dizer que a nicotina produz efeitos euforizantes. Embora alcance o cérebro 7 segundos após a inalação da fumaça, tem um potencial de reforço menor do que a anfetamina ou a cocaína. Um dos problemas é o escasso conhecimento dos efeitos subjetivos da nicotina, levando a ter uma grande dificuldade para saber como atua um fármaco psicoativo. Sabe-se que ele é agonista do receptor nicotínico da acetilcolina no sistema nervoso periférico e central. A ação estimulante da nicotina parece ser mediada pelos neurônios noradrenérgicos procedente do locus cerúleo e pelos neurônios dopaminérgicos da área tegumentar ventral. O locus cerúleo exerce um papel crucial no estado e vigília e no despertar, nas reações relacionadas com estresse e na atividade psicossomática. A administração tanto aguda quanto crônica induz a atuação dessa região cerebral. A ação nicotina sobre a área tegumentar ventral produz uma estimulação motora e um aumento da liberação de dopamina no núcleo accumbens. Essa capacidade de aumentar os níveis extracelulares da dopamina é uma característica que a nicotina compartilha com outros fármacos psicoativos como a cocaína, os opiáceos e o álcool e está relacionado com os sistemas de reforço. Isso explica a conduta de busca associada aos consumidores de tabaco, apesar do conhecimento do perigo associado ao seu uso. Síndrome de abstinência. O curto-circuito que a nicotina arma entre os neurônios provoca uma dependência química de forte intensidade, enfermidade cerebral crônica e recidivante. Para tratá-la, é preciso ensinar o cérebro novamente a funcionar como fazia antes de entrar em contato com a droga.
Tal empreitada significa enfrentar a abstinência da nicotina, que se manifesta em crises repetitivas, muito mais intensas, desagradáveis e difíceis de suportar do que aquelas provocadas por drogas como cocaína, crack, maconha ou álcool. Os primeiros 2 dias sem fumar são os piores. As crises se sucedem uma atrás da outra até atingirem frequência e duração máxima em 48 horas. Nesse período, as manifestações incluem irritação, ansiedade, tremores, sudorese fria nas mãos, fome compulsiva, modificação do hábito intestinal, alterações da arquitetura do sono, insônia ou hipertensão, dificuldade extrema de concentração e alternância de episódios de apatia com outros de agressividade comportamental. A partir do 3º dia, a frequência das crises e a intensidade dos sintomas começam a diminuir gradativamente, dia após dia. À medida que as semanas se sucedem, o desejo de fumar continua a manifestar-se, mas vai embora cada vez mais depressa. Em média, 6 meses depois de parar de fumar, a maioria dos ex-fumantes já consegue passar um outro dia sem se lembrar da existência do cigarro. Os neurônios começam a ficar livres da dependência que os sucessivos impactos diários de nicotina causaram em seus circuitos. É a liberdade do cérebro que, para ser mantida, exige o preço da eterna vigilância, porque a doença é traiçoeira, crônica e recidivante. Medicamentos utilizados atualmente no Programa Nacional de Controle do Tabagismo. A terapia de reposição de nicotina é feita por meio de adesivos transdérmicos, gomas de mascar, pastilhas, além de bupropiona. Gomas de mascar são pastilhas que liberam pequenas doses de nicotina, diminuindo os sintomas da abstinência. Os adesivos são colados na pele. Eles são utilizados na terapia de reposição de nicotina, que fornece ao paciente dose de uma substância mais viciante do cigarro, sem o risco de outras substâncias presentes nele que são mais nocivas, como o alcatrão e o monóxido de carbono, ajudando a reduzir as crises de abstinência, retirando a nicotina aos poucos e ajudando no processo. A pastilha repõe a substância responsável pelo vício do cigarro, excluindo as outras substâncias tóxicas do tabaco, que fazem mal à saúde. Dessa forma, evita crises de abstinência e, com a redução gradual das doses de nicotina, ajuda no processo de parar de fumar. A bupropiona é quando o paciente é muito dependente de nicotina. O médico pode aliar as terapias de reposição de nicotina com um tratamento medicamentoso. Esse medicamento também reduz a vontade de fumar e pode ser tomado por até 3 meses, mas só pode ser comprado com receita. Se você fuma por ter um problema, ao fumar terá 2. Quem tem vontade, tem força. Deixe de fumar e redecore sua vida. Com essa frase de impacto, nós terminamos mais uma videoaula de toxicologia falando sobre o tabaco. Esperamos vocês nas próximas aulas.